alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso axé, ao nosso ilê-axé, nosso terreiro. Defuma com as ervas a Jurema. Defuma com a Buda e Guiné. Defuma com as ervas a Jurema. Defuma com a Buda e Guiné. Alecrim, beijoim, alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Defuma, defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a Buda e Guiné. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a Buda e Guiné. Alecrim, beijoim e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Defuma, defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a Buda e Guiné. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a Buda e Guiné. Alecrim, beijoim e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Defuma, defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a Buda e Guiné. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a Buda e Guiné. Alecrim, beijoim e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Defuma. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração,
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, dá-nos hoje e sempre a vossa luz e a vossa bênção. Assim vos agradecemos por essa grande oportunidade de estarmos aqui, sadios, sãos, sóbrios, na luz, na vossa grandeza, e iniciar esse dia tomando alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. E aproveitamos para convidar nosso amado irmão Bezerra, com todos os vossos companheiros, amigos e benfeitores, para que nos conduza ao caminho do aprendizado e da evolução. Que assim seja. O poder da bênção. Efésios, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, maravilhosamente, falando sobre o poder da bênção. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo à comunidade de Éfeso. Comunidade de Éfeso, que era o povo de Efésios, chamados Efésios, né? Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E aí nós temos um livro bíblico chamado Efésios, que é dirigido ao povo de Éfeso. A vós graça e paz da parte de Deus. Ele está saudando, né? A vós a graça e a paz da parte de Deus. Paulo sempre começava assim. Uma outra saudação de Paulo, apóstolo, é paz e bem. Quando vocês perceberem, assistirem ou lerem alguma coisa, está escrito paz e bem, está falando de Paulo, apóstolo, né? Ou essa aqui, a vós a graça e a paz da parte de Deus, também é uma saudação de Paulo. Cada apóstolo tinha um tipo de saudação quando se dirigia às pessoas, às comunidades, né? Bendito o Deus. Se hoje nós vamos falar da bênção, o poder da bênção, cabe a nós pensarmos o que é a bênção, não é? Vocês já ouviram falar bastante vezes essa palavra, né? Antigamente as pessoas pediam a bênção aos pais, não é? Aos tios, aos padrinhos, aos avós, não é? Bênção, pai. Em casa eu me lembro de todos nós pedindo a bênção, e era a bênção que não acabava mais. Nós éramos em 6, um quarto grande, lembra, Maria? Beliche, cama de casal para as meninas, beliche, 4 homens, 2 mulheres.
lá no último cômodo e o quarto do meu pai e da minha mãe lá no primeiro cômodo. Aí vai fulano, benção pai, Deus abençoe. Benção mãe, Deus abençoe. Agora você, benção pai, benção mãe. Era 6 filhos dá 12 bênçãos. Olha, imagine quanta bênção, né? Por que vocês não pedem tudo de uma vez? Quem mandou, né, bebê? Mas era essa turminha aí. E nós crescemos com esse sentido de bênção dos pais, bênção dos avós, bênção dos tios. Quando a gente, para quem foi para a igreja, tem a bênção, para quem foi para a assembleia tem a bênção, para quem foi para o adventista tem a bênção, no terreiro tem a bênção, todo lugar tem bênção, mas o que é a bênção? Não é? O que é a bênção? A bênção, nós poderíamos dizer o ato mais simples, tá? A bênção é o ato de abençoar. Tá, mas o que é abençoar? Então o que é a bênção? Volta a estaca zero, né? A bênção é, bem dizer, a bênção é alcançar ou colocar alguém na graça divina. Então, quando eu abençoo alguém, eu estou colocando essa pessoa na graça de Deus. Entende? Eu estou conectando essa pessoa com a graça divina. Bênção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Eu estou colocando esse filho na graça de Deus, diante dos olhos de Deus, diante da grandeza de Deus, diante da proteção de Deus. Por isso que é muito importante nós abençoarmos. Bênção também é ação de graça. Não entendi, pai, vou te explicar. Lembra quando o mestre, depois de caminhar sobre as águas, e se aportou, e a multidão o seguia, mesmo ele indo pelas águas, a multidão iam pela margem dos rios, e depois ele parou num determinado lugar, e tinha uma multidão. E um apóstolo falou: Senhor, precisa despachar esse povo para ir embora, porque nós não vamos ter comida. Lembra disso? O que eles tinham? O mestre falou: o que vocês têm aí na bolsa, na mochila de vocês? 2 pães, 3 peixes, não era isso? Algo assim? É isso que vão comer. Mas Senhor, o mestre pega os pães e os peixes. Quando ele ergue e diz: dou-te graças, ó Pai. Olha, e aí a multiplicação acontece. Entende isso? Então, ou seja, abençoar também é dar graças àquilo que se tem. Quando você agradece por aquilo que você tem, ainda que sejam somente 2 pães e 3 peixes, ainda que você olhando, você vai, gente, não vai dar. Mas se você abençoar, dá. Entende? Quando você abençoa, a coisa multiplica. Então a bênção, ela não é só sobre as pessoas, entende? A bênção, ela é sobre as situações, ela é sobre o alimento, ela é sobre objetos. A bênção é você conectar aquilo ou aquele na graça de Deus. E o que nós estamos fazendo com a bênção? O que eu preciso? Eu preciso entender o que eu venho falando há tanto tempo,
que palavra tem poder. Lembra disso? Ou seja, quando eu falo, eu não estou abençoando, eu estou amaldiçoando. É o contrário da bênção. Percebe? Vou pedir licença aos meus amigos, para quem está acostumado a dizer, né? Capeta. Sabe aquela lista que tem pessoas que têm? Ela está amaldiçoando. Ou seja, eu estou afastando da graça de Deus. Se eu estou afastando daqui, eu estou me aproximando daqui. Entende isso? Então, ou seja, nós precisamos tomar cuidado com a palavra. A bênção está ligado muito à palavra de poder. Aqui está ligado aqui, e aqui está ligado aqui. Quando eu digo para uma pessoa, Deus te abençoe, eu tive o uso da palavra de poder e eu tive a conexão da graça divina com a bênção. Percebe? O mesmo, ao contrário da bênção, acontece. Eu tive o uso da palavra de poder e não tive a bênção, mas tive a maldição. Então, por isso que é muito importante nós elogiarmos as pessoas, destacar os pontos positivos das pessoas, agradecer as coisas, ainda que pareçam. Por exemplo, o seu salário. Eu acho que eu não ganho o que eu mereço. Eu também não. Mas quando você recebe, você amaldiçoa ele ou você abençoa ele? Entende isso? O que está na sua mesa, você abençoa ou você amaldiçoa? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falo sempre, e minha família está acostumada. Gente, aqui em casa qualquer coisa vira um banquete. Eu juro. Vira um banquete mesmo. Gente, e a impressão que dá quando todo mundo acaba de comer é que ninguém comeu. Porque as panelas continuam cheias. E quem vai, leva quentinha. É verdade, não é? É incrível. E no outro dia nós estamos comendo. É uma coisa de louco. Eu fico imaginando 2 xícaras de arroz. A panela fala assim, isso é bênção. Ai, pai, você vai querer dizer que o arroz... Filho, creia, isso é bênção. É bênção, não tem... É bênção. A coisa se multiplica de um tanto. Você fala, quando você pôs aí? Não, eu pus. Não, você não pôs. Pôs, eu estou te falando que eu pôs. Sabe? Com amor, com agradecimento. Isso é bênção. Ou seja, nós precisamos aprender a abençoar. E aí eu pergunto, você consegue reconhecer as bênçãos de Deus em sua vida? Olha para a sua vida agora. Você consegue ver as bênçãos de Deus na sua vida que já aconteceram? Você consegue imaginar as que estão por vir? Não é? Quantos livramentos, quantas coisas. Pai, mas então quer dizer que quem está na bênção não tem problema? Não foi isso que eu falei. É diferente. Quem está na bênção não tem dificuldade. Nossa, se for assim, então, né? Se for assim, virou o quê? Deus? Não. Quem está na bênção tem problemas, tem dificuldade. Mas o segredo da bênção é saber que você não está caminhando só. Entende isso? O segredo da bênção é saber que você não atravessará essa situação sozinho. Que você terá
um desfecho positivo nisso que nós chamamos de problema, que nem sempre é problema, entendeu? Ou seja, eu posso te abençoar, mas se você não quer tomar posse da graça, meu filho, olha que interessante, eu te dou esse livro. Recebeu? A bênção é assim. A bênção vem, é dada. Mas querido, se você não quer ler o livro, você está entendendo? A bênção em si, para ela acontecer, ela tem que ter a participação dos dois lados. O divino, que dá o livro, e o humano, que lê o livro. Entende isso? Ou seja, quando ele lê o livro, ele está tomando posse da bênção. E tem muita gente nesse mundo que é abençoada diuturnamente, mas não toma posse da bênção. Não está nem aí, e andando para a bênção. Não se comporta como ungido, como abençoado. Entende isso? Tem muitos de nós, muitos por aí, que não tomam posse da bênção. Eu posso jogar um balde de bênção, Oxalá pode jogar um balde de bênção, mas se o suposto abençoado ou abençoada não toma posse da bênção, toma posse da bênção, pelo amor de Deus. Pai, por que a bênção geralmente é aqui? Porque aqui é o canal que nos liga ao divino. Tem um chakra coronário aqui que nos liga ao divino. É aqui que a luz acontece. É aqui. Os reis, quando vão... Agora eu não sei se é tomar posse, se é tomar posse, né? Vamos dizer assim. Quando vão ser empossados, podem ver em todos os filmes épicos a igreja católica, não é? Coroando o rei e dando a bênção. Para que esse homem se conecte com a graça divina. E assim sucessivamente nas demais religiões. Ou seja, eu tenho me comportado como aquele que recebeu a bênção e tomou posse da bênção? Quantas pessoas vocês acham que estão numa missa agora de manhã? E quantas pessoas vocês acham que vão sair de lá tomando posse da bênção? Estão num culto religioso, em qualquer outra igreja? Ah, eu não senti nada. É claro que você não sentiu. Você não se abriu para a bênção. Você não acolheu. Você não estava... Não vai sentir mesmo. Então, é preciso entender que a bênção, ela tem, assim como nós já estudamos outras coisas, o seu lado divino e o seu lado humano. A bênção não acontece sem o divino, mas também a bênção não acontece sem o lado humano. Percebe? Tem que ter essa participação e esse encontro. Ou seja, eu pronuncio a palavra de poder, filho, que Deus te abençoe. Mas a ação divina é do alto. Entende isso? Portanto, nós precisamos começar a abençoar os nossos filhos, abençoar os nossos amigos, abençoar a nossa casa, abençoar os nossos negócios, o nosso trabalho, o nosso pão de cada dia, a nossa empresa, o nosso salário, abençoar a nós mesmos. Entende isso? O poder que isso causa. Quando você abençoa alguém, você está entregando este alguém na graça e nas mãos de Deus. O mesmo contrário, quando você manda alguém você está, pelo poder da palavra, retirando uma bênção. Né? No mínimo colocando uma energia extremamente negativa sobre a vida daquela pessoa, sobre aquela pessoa. Então nós precisamos, a partir de hoje, exercitar a bênção. Mas, Pai, a bênção também é um estado de submissão?
Sim, a bênção é um estado de submissão. Ah, pai, não entendi. A bênção, olha, a bênção é um estado de submissão se você entender que há superior. Que não precisa colocar o nome dele aqui. Que vai te dar a bênção, entendeu? Há um ser superior que vai nos abençoar e nos abençoa todos os dias. Todos os dias. E cada dia, o mais interessante, se você perde as bênçãos da terça, perdeu. Se prepare então para as bênçãos da quarta. Entende? As bênçãos da terça são as bênçãos da terça. Você tinha que encontrar fulano naquele dia, naquele horário, naquele lugar, naquela situação. Você tinha que abrir aquela porta aquela hora, você tinha que entrar naquela empresa aquela hora, você tinha que ir para aquela reunião naquele dia, com aquelas pessoas, naquele lugar, porque lá você vai conhecer ciclano, que é quem vai te encantar e vai te convidar para um grande projeto, para um grande estouro na sua vida. Entende isso? Até as coisas que soam mais negativas são bênçãos. PQP, por que esse pneu tinha que furar agora? Porque quem vai parar para te ajudar é um abençoado que vai te colocar num caminho de luz e vai te trazer uma grande oportunidade. Agradeça. Poxa vida. No mínimo, você vai ganhar um amigo ali. Entende isso? Então, até mesmo naquilo que nos soa negativo, nós temos que dar graças. Olha que maluco. Até mesmo naquilo que soa negativo, nós temos que dar graças. Qual que é a nossa primeira reação? Ficar nervoso, né? Nossa primeira reação é chutar o pneu, né? Aquelas palavras que todos nós já conhecemos. Mas nós precisamos entender que tudo há um propósito. Tudo há um propósito. Às vezes esse atraso de agora é para te desviar do acidente que você pegaria na estrada se você tivesse passado naquele exato minuto. Isso é bênção. Cara, o frentista demorou tanto para me atender que eu estava quase indo embora. Aí ele veio, mas também estava cheio, tudo bem, compreendo, mas não pode deixar um frentista só no posto, tá? Mas foram esses 10 minutos de atraso que te livrou de um acidente lá na frente, na estrada que você ia pegar. Agradeça. Aí você passa e vê lá, nossa. Aí o cara fala, olha, se vocês tivessem passado 10 minutinhos antes. Entende isso? Essa grandeza da bênção? A bênção, ela também vem banhada de livramento. Olha que maluco, né? A bênção também vem banhada de livramento. Ou seja, a gente vive muito mais situações de bênção do que não bênção. É que a gente não observa, como diz o mineiro, a gente não bota reparo, não é? A gente não bota reparo, mas a gente vive muito mais, salve suas forças, muito mais situações de bênção do que não bênção. É que talvez nós não estamos reconhecendo, nosso raio-x não está eficiente, né? Então, que nós possamos nesse evangelho de hoje, e aí nós terminamos, olha que interessante, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, como também elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis no amor de Deus. Alguém gostaria de contar, de partilhar alguma bênção da sua vida? Qualquer bênção. Ou algo que você nem via como bênção e agora fala, puxa, foi uma bênção. Em 2017,
A minha mãe sofreu um acidente, né? Ela foi atropelada por um ônibus. E todo dia de manhã eu iria até a casa dela para ajudar. Eu tinha o costume de parar o carro na frente da casa dela. E eu sempre parava o carro, desligava, tirava o cinto e mexia no celular, porque eu ia ficar o dia inteiro lá e aquele dia eu não iria poder mais responder mensagem. E teve um dia, era próximo ao Natal, era sexta-feira antes do Natal. Aquele dia eu parei o carro, fiz meu ritual, parei o carro, tirei o cinto. Quando eu ia pegar o celular, falei, não, deixa eu entrar. Peguei minha bolsa, entrei. Foi o tempo que eu fechar o portão, mexer com os cachorros, falar oi pra minha avó, pra todo mundo. Sentei na sala, falei, oi mãe, tudo bom? Eu escutei um barulho de batida. Aí nessa eu saí correndo, abri o portão assim, correndo, a moça bateu no meu carro. O meu carro estava parado na frente do portão da minha mãe, foi parar depois do portão da vizinha. Nossa. Então, eu falo que aquele dia foi uma bênção, porque se eu tivesse lá, eu estar sem cinto, eu estar distraída, não ia ter nem tempo. Sim. Eu ia ter me machucado muito, porque tanto que o nosso carro deu perca total. Meu Deus. Que loucura. Maluco, hein? Você vê os minutos? Que bênção. Foi uma bênção. Minutos abençoados, né? Na verdade, que bom. Mais alguém quer partilhar? Bom dia. A bênção para mim quando a minha esposa me contou sobre o centro aqui, que na minha cabeça, que eu não tinha o conhecimento do que era e tinha todos aqueles preconceitos que tinham me passado, que eu tinha absorvido, eu não via com bons olhos aquilo que ela me mostrava, que achava que era uma coisa que iria nos separar, porque eu tinha outro segmento religioso, e na minha cabeça aquilo que eu seguia era o certo e os outros eram errados. Entendi. E o que eu me permiti aprender e abrir mão desses pensamentos que eu havia aprendido até aquele momento, eu acho que foi uma bênção de Deus, assim, por tudo de bênçãos que eu recebi aqui, não tem o preço que pague, né? E pelo o que eu imaginava que iria nos separar, acho que foi muito pelo contrário, nos aproximou muito mais. Porque até aquele momento eu não via o quanto eu estava viciado num modo de vida automático, como o pai diz, que eu trabalhava, chegava, assistia TV, quando via já estava, no outro dia já tinha que trabalhar de novo, e era um ciclo vicioso que eu estava, que eu não me via, não me enxergava para aquilo. Eu achava que estava bom, tudo bem, não tinha problemas graves. Estava cômodo. Acomodei, realmente, a palavra. Assim, tá bom. Mas o tá bom, hoje eu vejo que não era suficiente para mim. Eu queria maravilhoso, assim, acima daquilo que eu vivia. E eu vi a importância do trabalho, da casa e da Umbanda em geral, né? Sim. Que não tinha nada a ver com aquilo, as imagens que me passavam, né? E eu aprendi que a gente tem que ver com nossos próprios olhos para aprender e enxergar a verdade, né? Que eu acho que é o que liberta a gente, né? A Umbanda não é à toa que é os pretos velhos que passam tantos ensinamentos na Umbanda, que eles nos libertam, né? Não só do físico, mas do espiritual e mental. Perfeito. Que quebram essas correntes, que nos prendem, né? Nos impedem de ir mais para frente, de aprender mais desses pensamentos que nos acorrentam. E acho que é o que vem nos libertar realmente. Maravilha. Então, nós precisamos urgentemente colocar aqui que a bênção traz libertação.
libertação. Tanta libertação que hoje eu levei um dos braços direitos do Rodrigo. Né? Gratidão. Maravilha. Gratidão, Lelê. Na missão dele também. Eu queria falar também de uma bênção, né? Aliás, muitas bênçãos, né? Aconteceu na minha vida. E uma delas foi um assalto da minha casa. Poderia ser pior, né? Porque estava meu marido, minha filha. Mas graças a Deus, Deus nos deixava. Naquela hora, naquele momento, não aconteceu nada, só levou o carro. E com as bênçãos daqui, da casa, no outro dia meu carro foi recuperado. Eu só tenho que agradecer. E foi muitas bênçãos que eu tive aqui nessa casa. Depois que eu vim pra cá, minha vida mudou muito, que nem resolver. A gente tem uma visão, né? Hoje a visão da gente é outra. Mas graças a Deus, eu só tenho que agradecer as bênçãos que eu tive aqui. Que assim Agradeço seja. muito. Que assim seja, São filho. as bênçãos e as conquistas que a gente tem e está alcançando sempre. É isso. A sua bênção te deu também livramento, Livramento. né? Olha que interessante. Imagine você ver a sua família com arma na cabeça Isso. à noite, À noite. não sabendo se aquele gatilho vai Isso. disparar ou não. Que o mais possível é disparar, Isso. não é? Isso foi uma bênção que, sabe, graças a Deus, né? O carro é de menos para nós. O importante é a vida e a gente está. Isso para mim foi uma bênção que Que assim seja. assim seja, Pai. Eu agradeço ao nosso Pai todos os dias. Quando a gente começa a reconhecer as bênçãos, todas as formas de bênção. Bênção não é só uma forma, né? Percebe? Olha como a bênção que chegou na vida do Lelê, quer dizer, veja de novo, os dois lados, o divino e o humano. Foi colocada uma opção para ele, né? Divino. E ele acolheu a opção humano. Olha, o encontro. Então, agora, se a bênção, que é a opção, foi colocada para ele, mas ele não acolhe, a bênção cai por terra. Percebe isso? Né? Quer falar, filho? Na linha, né, do que o Lê e a Cida falaram, só quem está aqui é que sabe quantas bênçãos a gente recebe ao longo do tempo, né, todos os dias. Mas eu, né, até nem quero, essas são iguais, né, realmente é uma libertação e isso hoje é parte importante da minha vida e que bom que eu consegui trazer minha família junto, porque antes eu vinha sozinha e brigavam com o horário, brigavam, né, com o tempo que a gente não está junto e hoje a gente vem junto para cá, então isso também é uma bênção, né? Assim seja, com certeza. Mas para mim que fico em terra, né, aqui nos trabalhos, eu já agradeço por isso também, porque as pessoas acham que às vezes, né, a bênção é só quem atravessa. Não. A gente pode testemunhar tudo isso que o Evangelho falou, Pai, hoje. Que maravilha. Pessoas que entram transtornadas e recebem a bênção e se empoderam dela e saem daqui modificadas, assim, ó, de expressão. Pessoas que chegam duras, tortas, que caem, né? A gente, quantas e quantas vezes, para mim, que estou sempre ali nesse contato com a assistência. E pessoas que entram desse jeito e saem do mesmo jeito. Não conseguem ser tocadas. A gente, às vezes, eu, conversando com a Fátima, a gente falava sobre isso. Tem gente que recebe a bênção aqui dentro e deixa ela na porta de saída já. Do lado de fora, ela tem uma palavra ruim, de não reconhecimento, de não
só de negação. De maldizer, né? E de maldizer. Então você fala, gente, ela veio aqui e perdeu o tempo dela e o da gente, porque ela aproveitou 1 segundo de tudo que estava à disposição dela. Exatamente. Então a gente vê tudo isso. O dia a dia aqui, o dia de atendimento, é o nosso evangelho de hoje. Perfeito. Quem se empodera dessa bênção, quem reconhece ela e segue, quem faz... porque às vezes as pessoas até não estão prontas para isso, mas elas querem. Sim, então elas sim. vão buscar. Isso. Né? E quem não se empodera disso tudo? Não tomou posse. E aí a gente aprende, né? Aqui mesmo que a gente aprende o poder também do livre-arbítrio. Tá bom. Se você não conseguiu se tocar por ela, por tudo isso, segue seu caminho. Segue seu caminho. O nosso é esse aqui, né? Perfeito. Só agradecer mesmo. Que Muito assim obrigada. seja. Bom, a minha bênção, eu tenho várias bênçãos, né? Incontáveis. Mas a minha grande bênção foi ter descoberto nessa encarnação a minha missão. Eu acho que é a maior bênção que eu poderia ter recebido. E acordei no tempo certo, despertei no tempo certo, né? Porque se assim eu não tivesse despertado, nenhum de vocês estariam aqui agora. Nada disso aqui, nada. Mas foi a bênção da minha vida ter despertado, ter encontrado com a espiritualidade, que trouxe mais bênção para a minha vida e trouxe muitas bênçãos para a minha vida. Né? Então eu só tenho a agradecer. E dentro dessas bênçãos tem outras e outras tantas bênçãos que eu não... Nossa, a gente ficaria aqui por dias e não acabaria de contar, né? Então que eu só tenho a agradecer. Agora a minha bênção agora é de ação de graça, porque eu dou graças ao nosso Pai Criador por todas as bênçãos, por todos os desafios, as dificuldades, os medos, sempre, logo em seguida, acompanhado de vitórias. Então, eu só tenho a agradecer. Vocês sabem que eu tenho essa grande corrente espiritual, nosso Pai Oxalá, os orixás, mas eu não tenho uma pessoa aqui atrás. Entende isso? Eu sou a pessoa. Então, quando eu me sinto, não sei se eu posso dizer enfraquecido, não sei, talvez não, mas quando o meu lado humano quer se apoderar além do seu limite, eu, divino, me dá a mão, sabe? E logo em seguida eu sinto a bênção. Quando eu percebo que o lado humano quer me enganar com essa lente ofuscada, embaçada, que às vezes a vida tenta colocar em nós, divino, e aí sai o vapor e se enxerga com clareza, entende? Então que nós possamos juntos, ainda por demasiados anos, né? Continuar na bênção, caminharmos juntos, crescermos juntos, nos abençoarmos um ao outro. E eu peço a vocês que quando disserem, que alguém falar, bênção fulano, Oxalá te abençoe, que essa bênção venha, brote profundamente do seu coração, entendeu? Tem 2 citações que eu separei aqui, que eu acho muito interessante eu lê-las para finalizar. Em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 48, diz que abençoado é quem abençoa. Olha isso. Quando você abençoa, você também está sendo abençoado. Olha que interessante. Ou seja, o contrário também é verdade. Quando você amaldiçoa, você também está sendo amaldiçoado. Olha que legal. Não é? Pense nisso. Incrível, né?
E tem uma citação de Provérbios, quando diz que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, com as suas palavras, você pode levantar, derrubar, motivar, desanimar, construir ou destruir. Com o que você diz, você pode amaldiçoar ou abençoar alguém. Foi tudo isso aqui que nós... Interessante, não é? Que é palavra de poder. Você tem a palavra de poder. Agora você decide, dentro do livre-arbítrio, né? Como você quer usar. Você quer usar para abençoar ou você quer usar para amaldiçoar, né? Que assim seja. Eu vou pedir para pegar aquele olhinho do pai Tobias, sabe? E eu vou... Ô Sandra, coloca um som lá para nós. Eu vou colocar os meus paramentos de sacerdote e vou abençoá-los nesse momento, todos vocês. E eu desejo ardentemente que vocês recebam a bênção. Essa bênção, ela vai ser colocada sobre você, mas é você que vai direcionar essa bênção para a área da sua vida que você quer que ela seja direcionada, entende? Consulta aí seu coração e encaminha essa bênção para onde você quiser. Os meus filhos. Assim que eu sana, assim abençoe, assim proteja. Assim vou pedir assim cada um de vós, meus filhos. Que sim eleva as vossas mãozinhas sobre o vosso coraçãozinho.
Isso. De tenta já perceber se que se está se batendo. De percebe se filho. De sabe quem se está se comandando isso. Os que sim. Sim, Deus Pai já permitindo. Sim, essas maiores bênçãos que cada um de vós recebe, a cada de acordar. O batedor dos vosso coração. Agradeça a nosso Pai, nosso Criador, por essas grandes oportunidades que sim dada dia por dia. Deus abençoe cada um de nós. Assim que eu sanas em benção, em guardes, em potência, em tragas em luz, em paz, em coraçãozinho, de força para cada dia das vidas de vós. Receba coraçãozinho de cada um. As bênçãos que fosse dada de hoje. Que assim seja. Tudo bem? Oxalá nos abençoe. Esse domingo maravilhoso, nessa manhã nós ganhamos de presente. Vamos ficar de pé? Gente, leva essa paz para casa. Essa brandura, essa calmaria que está na nossa alma, né? Leva para casa. Com certeza. Agradeçamos ao nosso Pai, Criador de todas as coisas, nosso amado irmão Bezerra, com todos os vossos benfeitores, espíritos animados de luz, de graça e de bênção, que retornem às suas casas espirituais,
E que assim se estenda sobre cada um de nós a bênção divina, a lavar, purificar e conduzir os nossos passos. Que assim seja. Pai nosso, estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção quem é de bênção. Que assim seja.